Olá, muito boa tarde. 17 de outubro é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Uma causa a merecer o compromisso crescente da sociedade civil, que não impede o aumento das desigualdades entre ricos e pobres, também em Portugal. Temas que vamos analisar agora no programa Eclésia com Teresa Vasconcelos, da Comissão Nacional de Justiça e Paz e do Movimento Internacional de Mulheres Cristãs, GRAAL, e Henrique Pinto, da organização Impossible. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa Eclésia, neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A crescente desigualdade entre ricos e pobres, Teresa Vasconcelos, é o problema principal a combater. Teremos menos pobres quando tivermos menos ricos? Eu não sei se... Boa tarde. Eu não sei se a questão será ou isto ou aquilo. É muito mais complexa que isso. De qualquer maneira, a sociedade portuguesa, e pegando nesta questão em termos do nosso contexto, a sociedade portuguesa é mais desigual da Europa, em termos de concentração do dinheiro em cerca de 15%, diríamos, numa visão, aproximativa de mais ricos e numa concentração ou num aumento exponencial daqueles que são mais pobres. É um dos dados desse estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que mostra o aumento dessas assimetrias. Exatamente. O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a meu ver, é muito interessante e devo dizer, aqui em abono da verdade, foi coordenado pelo professor Farinha Rodrigues. Este estudo traz dados mais finos sobre a situação da pobreza em Portugal. E, nos últimos anos, não é? Nos últimos anos. Portanto, o estudo incide nos anos 2009, 2014, coincidem um bocadinho com a crise, a chamada crise. Um primeiro indicativo, uma primeira informação que esse estudo nos traz é que continua a aumentar a diferença entre ricos e pobres. E o estudo é tão concreto como isto. Uma grande parte das famílias portuguesas vive com menos de 420 euros por mês. O que é que isto quer dizer em termos de uma sociedade europeia que se considera pertencente a um hemisfério, um hemisfério norte? O que é que isto quer dizer sobre Portugal? Não é? É uma questão que, a meu ver, pelo menos eu como cristã, me coloco muitas vezes. Podemos consentir numa situação destas? Podem as estruturas da Igreja Católica, por exemplo, estar cegas a um problema deste tipo? Uma prova de que não estão é, por exemplo, o trabalho da Comissão Nacional de Justiça e Paz, através do comunicado e daquilo que vai propondo para debate. Mas já vamos a essa intervenção ou das várias estruturas, dos vários organismos da Igreja Católica em Portugal e de outros. Antes, Henrique Pinto, vamos partir também desta crescente assimetria que existe na sociedade portuguesa e também desse outro lado de que Portugal permanece como um dos países na União Europeia onde esta desigualdade é mais latente. O que é que isto revela? Bom, revela que esta forma de governo económico, político, social não funciona. Mas esse é um problema de Portugal? É um problema de Portugal, é um problema de capitalismo mundial, com diversas nuances. Portanto, o asiático tem uma forma, o americano outra, o europeu outra, mas isto deve-se... E é preciso dizê-lo também com total frontalidade e coragem, que o sistema neoliberal capitalista de governo não serve. E se ele não mudar, não tivermos a coragem, de facto, de o substituirmos por um outro, não vou agora aqui ser que tipo de outro modelo, mas há gente no terreno, académicos, portanto, gente empenhada, e que denunciam e que contestam e vão propondo caminhos. Não são alternativos sequer, mas são... Porque os alternativos até hoje têm sido remendos em pano velho. E nós continuaremos, se não ousarmos com coragem dizer basta a este sistema de governo, que eventualmente nem sequer tem gênese na Revolução Industrial, será tão antigo quanto a Revolução Agrícola. Já dizia Rousseau que a pobreza tem gênese nesta Revolução Agrícola. A partir do momento em que começamos a fazer uso da propriedade privada e tantas coisas que hoje somos quase incapazes de colocar a debate ou discutir, porque é por aí que o novo sistema de governo,
pessoal e coletivo tem que ser trabalhado e construído. Portanto, o que eu quero dizer é que nada disto me surpreende. Os 4 anos de resgate tornaram os pobres, como diz esse estudo, mais pobres. Os ricos empobreceram um bocadinho, isto é, perderam alguma riqueza, mas continuam a viver desafogados. A classe média perdeu o poder de compra, os jovens perderam, creio que o estudo diz, 25% de rendimentos. 29%. Ou 29%. Nós temos hoje um quinto da população a viver, como dizia a Teresa, abaixo deste limiar da pobreza. Isto já são números de 2014. O INE, estamos no dia 17, não posso aqui avançar se já temos dados relativos a 2015, mas isto não acontece como na Bolsa, em que a pobreza não se mede à fração de segundo. A pobreza mede-se à fração de anos, o que é também tremendamente revelador de quanto estes temas não interessam a ninguém. Portanto, agora... Sobretudo não são os pobres que interessam. Agora, a Teresa estava já aqui a aflorar algo que eu acho que também não é inédito, porque há gente no terreno a começar a dizer que as organizações, lá está, que resultam deste modelo, não podem ser outras. Vão sempre ser organizações do tipo Banco Alimentar. São poucas as organizações que não sejam do tipo Banco Alimentar, volto a dizer, que não sejam pano, que nem é novo, mas remendo em pano velho. Portanto, nós continuaremos a dar sopas, a entreter, como eu digo, a manter vivos os pobres e a entretê-los até que um dia morram, mas nunca, passados 30 ou 40 anos, deixaram de ser pobres. Vamos ao conceito que pode estar na origem dessa alteração de paradigma neoliberal que há pouco o Henrique, mesmo sem dizer qual é a alternativa, enfim, isso é que interessaria, não é? Em todo caso... Mas eu posso também dizer, Paulo, já agora dizer que a alternativa passa por uma revolução interior. Nós, enquanto Impossible, defendemos. E como o Papa Francisco também o defende. Não é possível um novo coletivo sem um novo indivíduo. E este novo indivíduo tem que ousar dizer: eu vou deixar este estilo de vida. Eu vou deixar de me deixar atrair por mais um carro novo que está no mercado, mais um casaco, mais um par de botas, mais o que seja. Eu tenho que abraçar um padrão de felicidade que me envolve e me leva a abraçar aquilo que de facto é suficiente e necessário, mas não o supérfluo, não aquilo que não é necessário à felicidade. Terá consequências nesse conceito de solidariedade, que pode ser o repartir aquilo que me sobra ou ficar com aquilo que preciso. Isso alteraria completamente? Alteraria, sim, mas também esta coisa de eu partir, porque no fundo aquilo que fazemos, e vem daqui a pouco aí o Natal, e vamos novamente insistir, lá dentro, em casa, tem roupa, tem isto, tem isso aqui que sobra, deu a quem não tem. Isso não é modelo. E esta alimentação, mesmo esta recolha de alimentos, de sobras para quem não tem alimentação, isso não é solução. Isso é tremendamente humilhante. Não é solução, não é caminho, isso é perverso. Portanto, e nem é... Agora, o que temos que fazer nós até defendemos trabalhar menos horas, não perder rendimentos. O nosso seminário vai nessa linha de tempo. Nestes 4 anos, os portugueses, classe média, sobretudo pobres que trabalham, perderam tempo. 116 euros por mês é tempo que se perde. E não é tempo para o voluntariado. Não tenho tempo para fazer voluntariado. Não tem nada a ver com isso. Tempo para me imaginar e me recriar. E imaginando-me, recriando, possa responder-me a mim e à comunidade a que pertenço. É esse tempo que hoje rareia e escasseia. E por isso andamos todos sufocados, porque hipotecados, pagamos dívidas, mas também porque saímos de casa para corresponder a um estilo de vida, de padrão de felicidade, que é insustentável. O Henrique Pinto vai falando desse seminário que está a decorrer durante o dia de hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que já iremos também aqui referir. Antes, Teresa Vasconcelos, como propor este novo paradigma, tanto para modelos de governo, modelos de gestão da economia, como para o próprio indivíduo? Qual é a proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz? Uma vez que também é em nome dela que está aqui. Absolutamente. E, enfim, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, no contexto português, é sobretudo um organismo que interpela a Igreja, a composição é leigos, está dependente da Conferência Episcopal, como é óbvio, e interpela a Igreja e a sociedade civil. Primeiro, este é o nosso ponto de partida daquilo que podemos fazer. Mas não será por vezes esse ponto de partida que impede que se transforme alguma coisa? Porque, enfim, na generalidade, as organizações, as pessoas ficam pelas interpelações, não é? Pois, está muito bem observado, mas não só. Eu, pelo menos, acredito que dizer em alta voz e dizê-lo de uma forma que
interpele as consciências das pessoas, pode ter como efeito aquilo que o Henrique disse, que é mudar o interior. É o interior das pessoas. O que me parece também, em relação à situação da pobreza, é que há 2 níveis em que podemos trabalhar, ou que, quem me dera, que a Igreja Católica pudesse trabalhar. E agora vou dizer aquilo que eu penso individualmente, que é, há uma fase em que é natural que haja necessidade daquilo a que eu chamo de cuidados paliativos. Garantir que famílias que perderam o pai e a mãe, por exemplo, se for uma família composta por pai e mãe, perderam o emprego, há formas de apoiar essas famílias, e eu queria aqui insistir também, nomeadamente famílias de classe média, para quem é uma vergonha perderem o trabalho. E isto é muito importante em termos de autoimagem, autoestima, etc. Nós sabemos que o desemprego é um flagelo, mas nomeadamente por aquilo que faz às pessoas individualmente, não é? A autoestima perde-se. Um segundo nível que eu penso que é muitíssimo importante é o velho provérbio chinês, se não estou em erro, não dê somente a cana e ensina a pescar. E aí está o busilhos da questão, que me parece que as instituições da Igreja e da sociedade civil devem fazer, ultrapassando aquilo que eu chamo as caridadezinhas. Pode ser importante um primeiro movimento de solidariedade e de resolver problemas imediatos. Se não há alimentação numa casa que tem um idoso mais 2 crianças, etc., é preciso, primeiro que tudo, que haja alimentação. Mas a seguir, o nosso papel, a meu ver, Igreja e sociedade civil, é ensinar a pescar. E este processo de ensinar a pescar não é tão imediato como a alimentação que é distribuída pelo Banco de Tempo e que vai para muitas IPSS que são da Igreja Católica. O que é preciso, e aí também gostaria de dizer que deveríamos ser, enquanto Igreja, exemplares na forma como acolhemos as pessoas. E nem sempre. Nem sempre. As pessoas que estão numa situação de carência, nem sempre são acolhidas com aquilo que eu chamo de verdadeira solidariedade cristã. O segundo patamar é realmente ensinar a pescar. E aí eu não posso deixar de dar um exemplo que foi, agora fala-se muito no António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Eu trabalhei para ele, eu diria assim, no 13º governo provisório. Foi quando foi criado o rendimento mínimo garantido. E a orientação inicial do rendimento mínimo garantido era que garantia-se a qualquer família, qualquer pessoa, o suficiente, pegando na palavra suficiente, para viver, mas essa família ou esse grupo tinha que fazer alguma coisa por si próprio, garantindo, por exemplo, que as crianças fossem para a escola, que os mais pequeninos fossem para creches e que os adultos voltassem à escola. Nós, como na altura eu era diretora-geral da Educação Básica e tínhamos as estruturas conselheiras de educação de adultos. E eu falei com o Ministério da Solidariedade e disse que temos estas estruturas, fazem o favor de dispor delas. E eu penso que isto é um bocadinho de ensinar a pescar. Porque enquanto as pessoas tiverem como é que eu lhe hei de chamar, esta autoimagem de uma pobreza que se continua no tempo, etc., não vai ser possível, não é possível lutar, porque isto implica uma luta por melhores condições, por direitos. A tal transformação E depois é preciso pessoal que... E não só, transformando pessoal e coletivamente. O nosso grande mestre, Paulo Freire, com quem que eu conheci e que me ensinou a fazer a alfabetização com adultos nos anos pós-25 de Abril e antes, ensina como é que, através de um programa de alfabetização, nós ajudamos adultos, não estamos a fazer por eles, mas ajudamos a que eles possam, de alguma forma, levantar a cabeça, elencar quais são os problemas e encontrar soluções. E isso, o que é isso? Deixa-me só acabar de dizer esta ideia. Isso implica tempo e trabalho.
E, portanto, são mudanças mais a longo prazo, mas para as quais não é possível uma sociedade feliz, sem as quais não é possível uma sociedade feliz em que as pessoas sintam que estão, que vivem solidariamente e não há constantemente estes atropelos, não é? A diferença entre ricos e pobres em Portugal é impossível que não tenha implicações na coesão social deste país. E depois... Falou, Teresa Vasconcelos, acredito que sim, ia fazer ainda mais, não é? Falou na questão do tempo, é esse problema que está em debate no seminário organizado pela Impossible durante o dia de hoje. Que ligação tem este tema, socorro, estou sem tempo, assim se formula, com a problemática da erradicação da pobreza? Não, é que talvez não tenhamos muito consciência de que quem está sem tempo é pobre. Está numa situação de pobreza. A pobreza não é apenas não ter roupa, não ter dinheiro, não ter calçado, não ter comida, não ter casa, viver na rua. Pobreza é não ter tempo. Tempo para si, como dizia, tempo para se imaginar, repensar. Aliás, o próprio país, Portugal, não tendo tempo e vivendo ocupado com esta dívida soberana, pagando o que devemos, nós não temos projeto político. Zizek diz nos seus últimos estudos que o grande problema da Europa não são os refugiados, não são os pobres, como também não é para Portugal os refugiados os pobres. O grande problema é ideológico ou político. Não há projeto. E não há projeto porque não temos tempo para nos pensarmos, porque andamos todos atarefados a pagar dívidas. E à procura deste padrão da felicidade, não é? Porque todos queremos aparecer, mais preocupados com a nossa forma do que propriamente com aquilo que é importante. E, portanto, aquilo que nós vamos dizer é, nós vivemos hoje, sobretudo classe média, os pobres já têm, quando às vezes imaginamos que os pobres têm um excesso de tempo, eu tendo vivido uma vida com pessoas sem abrigo, muitas vezes a ideia era que vivem com todo o tempo, noite e dia, mas não, eles podem tê-lo, mas é um tempo sem recursos. Eles não podem fazer bom uso do tempo, porque não têm recursos, não podem dar transportes públicos, não podem sair de casa, não podem fazer uso do tempo que possam ou podiam eventualmente ter. E, portanto, nós temos hoje famílias que saem de casa às 5 da manhã para estar no trabalho às 8, chegam de regresso a casa às 11, têm que fazer o jantar, lidas domésticas, vão para a cama à 1, 2 da manhã e às 5 estão de pé. E, portanto, como é que alguém que vive este sufoco, porque endividados, porque lá está, amarrados a padrões de felicidade completamente insustentáveis, como é que alguém vai poder viver um outro tipo de vida? Viver-se de forma melhor. E, portanto, o que nós vamos, de facto, estamos a dizer neste seminário é tornar consciente nas pessoas um pouco mais a sua situação neoliberal. Esta é, como diz Maurizio Lazzarato, um pensador italiano que vive em Paris, que escreveu sobre a fábrica do homem endividado e escreve sobre o governo do homem endividado. E é precisamente esta consciência que muitas vezes nos escapa, porque andamos todos a correr de um lado para o outro, pobres, pensando que os pobres são menos aqueles com quem nos cruzamos que nos pedem esmola. Eu estou a ser, e sou pobre, quando não disponho de tempo. E como costumamos dizer em ambiente de igreja, o tempo é de Deus. Mas nós temos aqui gente neste mundo que se apoderou do tempo e não o dá, ou não permite às pessoas, ao planeta, das pessoas que vivem, fazer uso do tempo que pertence a Deus. Uma última questão, enfim, o nosso tempo avança rapidamente, é uma questão de tempo também. Que balanço faz, Henrique Pinto, deste trabalho, deste envolvimento na luta contra a erradicação da pobreza através do Impossible e também desse outro movimento de pobreza ilegal? Sim, é muito duro, Paulo, porque não, como digo, uma coisa é falar com o dedo apontado na direção dos outros, a culpa é dos outros, é do governo, é das organizações, outra coisa é falar com o dedo apontado na minha direção. Porque as pessoas entendem que o combate à pobreza começa em casa. Começa pelos pais. Os pais têm esse dever ético de zelar pela educação, formação, crescimento global e integral dos filhos. E nós temos hoje também muita gente habituada, caiu na habituação à pobreza, estão em casa, levantam-se da cama eventualmente à 1 ou 2 da tarde para ir à organização buscar um saco de coisas. E, portanto, a pobreza... Esta ideia de criminalização tem que acontecer nas escolas. Eu costumo dizer, está aqui a Teresa, está o Paulo, estou eu, nós já lá não vamos.
porque nós somos os primeiros a dizer que não vamos abdicar deste pouco ou muito que temos. É sério, nós já lá não vamos. Mas temos que ter a consciência de que outros terão que lá ir, quando nós já não vamos. E esse caminho tem que ser feito por aqueles que estão no ventre das mães e dos pais hoje, nas escolas. Novos conteúdos, novo tipo de professores. E é por aí que esta relação com os outros e a sua história, daí a Teresa dizia, e bem, será a comunidade. Amanhã nós teremos certamente organizações que vão também dar o peixe quando é preciso, há situações de emergência. Mas isso nem passa como assistência, porque é a comunidade. Eu não sei se a comunidade primitiva de que falam os evangelhos alguma vez existiu, mas está lá como utopia. Mas eu creio que nós temos também, neste processo de combate à pobreza, de repensar a comunidade. Eu vivo no bairro da Ajuda, mas ali não há comunidade nenhuma, em Lisboa. E, portanto, mas a comunidade devia, à imagem da primeira comunidade, dos cristãos, devia não permitir que dentro de si alguém vivesse na indigência. Que os pobres, que cada paróquia cuide dos seus pobres, era o ideal do Padre Américo. Porque aí então nem falamos de pobres. Exatamente. Não existem. Meio minuto, Teresa Vasconcelos, para falar dessa outra iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a Conferência sobre Sistema Fiscal e Justiça Social. Exato. Nós vamos ter a nossa conferência anual. O tema que escolhemos no dia 22 de outubro, é o dia inteiro, na Fundação Carlos de Gulbenkian, auditório 3. O público está convidado. Vamos exatamente falar sobre a questão da justiça fiscal. E é uma questão, mais uma vez, que nos interpela. Quando há dias falava com alguém, vou ser muito breve, e depois, se precisar de cortar a palavra, corta. Diga. Mas eu falava com alguém e dizia: será que nas homilias da Igreja Católica, por exemplo, os padres, são eles em geral que fazem as homilias, não interpelam o seu público de cristãos, classe média, alguns classe média bem alta? Não os interpelam a dizer: vamos pagar os nossos impostos? Ou os cristãos fazem a mesma coisa que toda a gente quer? Vou ver se me escapo de pagar mais impostos, vou ali para um gabinete que é capaz de me libertar disso, etc. Quando o pagar impostos é aquilo que me é retirado do meu salário e que serve aos projetos, como falou o Henrique muito bem, aos projetos que esperemos que uma boa governação política desenvolva para interromper também aquilo que o professor Farinha Rodrigues chamava o padrão da desigualdade que se instalou na sociedade portuguesa. E aí a Igreja Católica, a que eu pertenço, tem uma palavra e tem uma obrigação, que é uma obrigação ética. E já começou a dizer, pela sua presença aqui neste programa, que agradeço, como também do Henrique Pinto, temos de terminar, infelizmente. Muito bem. Muito obrigado por terem estado e que Eu é que agradeço. esses Obrigada. debates contribuam para uma maior justiça social, também através do sistema fiscal. O programa Eclésia fica agora por aqui. Nós, mais logo, voltamos à sua companhia pelas 22h45 na Antena 1. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.